Salve, salve, tudo bem contigo? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é a pedra no sapato da maioria dos fotógrafos e fotógrafas iniciantes. O tema é direção de modelos. Se você quer trocar uma ideia sobre esse assunto, depois da vinheta eu volto para a gente continuar a conversa. Direção de modelos é um tema que já colocou muito fotógrafo e fotógrafa iniciante em saia justa. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar contigo 3 técnicas de conduzir um ensaio fotográfico de forma mais tranquila, sem dar aquele famoso branco e sem ficar nervoso. A primeira técnica, basicamente, é copiar e colar. Você, depois daquele momento inicial de bate-papo com a cliente, com o cliente, quando você conseguiu captar a ideia que esse ensaio tem, a ideia central que o seu cliente quer, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma pesquisa, você vai coletar referências, você vai pegar aí entre 15 e 20 fotografias, pode ser a cliente que mande para você, pode ser uma pesquisa sua própria e você vai organizar esse material numa pasta, de maneira que na hora do ensaio fotográfico, essa pasta de referências vai ser o seu roteiro de fotografia. Então você vai olhar uma foto lá no seu celular, vai pedir para a modelo fazer aquela pose. Ou vai mostrar a foto direto para a modelo e ela vai imitar exatamente aquela pose que tem na referência que você escolheu. Fez essa foto 1, 2, 3 vezes, conseguiu o clique, muda para a segunda foto. E assim sucessivamente. E não se preocupa de estar copiando as poses de outro fotógrafo. Nesse momento inicial da sua carreira, isso é super normal. Por exemplo, imagina que você está aprendendo a tocar um instrumento. Como é que as pessoas aprendem a tocar um instrumento? Elas fazem uma composição própria delas logo de cara? Não. Elas aprendem a tocar músicas de outras pessoas. Quando elas ganham essa maturidade no instrumento, aí sim elas vão fazer as suas próprias composições. Esse exemplo é mais ou menos para você entender que no início não tem problema você copiar a pose de outro fotógrafo, mas você não pode ficar nisso por muito tempo. É apenas essa fase inicial. Logo na sequência, com mais experiência, você já tem que criar suas próprias poses, fazer o seu próprio trampo autoral. O segundo método de conduzir um ensaio fotográfico eu chamo de derivação de poses. O nome é um pouco estranho, mas na prática é bem simples. Olha só como é que ele funciona. Você vai pedir para a modelo fazer uma pose lá e ela vai ficar meio que estátua naquela pose. E você, fotógrafo, é que vai fazer a derivação de poses, que na prática é você fazer várias fotos, mudando o enquadramento que você está dando para aquela pose. Então você vai fazer a foto com a câmera na horizontal, com a câmera na vertical, com a câmera um pouco mais alta, um pouco mais baixa, centralizada, descentralizada, de forma que de uma única pose você vai construir 6, 7 fotos. Então faz essa conta comigo. Se você conseguir conduzir a modelo para 10 poses, você vai ter na prática entre 60 e 70 imagens no final desse ensaio para sua cliente escolher. Isso sem bater muito cabeça, sem ficar perdido, sem ficar nervoso, sem ficar patinando ali na hora do ensaio. E o terceiro método para você se dar bem quando estiver fazendo um ensaio fotográfico chama-se entre poses. Esse método já é aconselhado para um fotógrafo mais experiente, que já domina mais o seu equipamento e que já passou por alguns ensaios antes de começar a aplicar essa técnica chamada entre poses. Em que ela consiste? Você vai pedir para sua modelo sair de uma pose A para uma pose B. Porém, você não quer fotografar nem a pose A nem a pose B. Você quer fotografar o movimento, ou seja, o que está entre as poses. É óbvio que se você está fotografando o movimento, vai ter muita foto errada. Vai ter mão na frente do rosto, vai ter olho fechado, vai ter boca torta, vai ter tudo isso e é normal. Mas a foto que você acertar vai ser a foto do ensaio, vai ser aquela foto que vai emocionar sua cliente, o seu cliente, vai ser aquela foto que vai parar no perfil dela, vai ser aquela foto que vai fazer sucesso. Por quê?
Porque o método entre poses, apesar dele ser o método mais difícil desses três, ele é aquele que gera imagens de maior impacto, porque as imagens são espontâneas, elas têm uma potência, uma emoção diferente de quando você está trabalhando a pose estática. Então vale muito a pena você entender com o tempo como funciona essa técnica do entre poses e aplicar nos seus trabalhos. Agora que você já entendeu um pouquinho os três métodos, se liga em como usá-los de acordo com o seu momento de aprendizado na fotografia. Se você é aquela pessoa que está começando, que começou a se familiarizar com a câmera agora, o melhor método para você começar é aquele da cola, com várias referências antes do ensaio. Você olha uma referência, faz uma foto. Olha outra referência, faz outra foto. Porque ali você já tem um roteiro desenhado do início, do meio e do fim do seu ensaio. Se você já é um fotógrafo que já passou por 1, 2, 3 ensaios, já quebrou aquele gelo inicial, você já pode usar também a derivação de poses. Você já vai ter mais experiência, já vai estar um pouquinho mais seguro e já dá para treinar um outro método um pouco mais elaborado. Se você já é o fera, a fera, já fez uns 10, 15 ensaios, já quer chegar num próximo nível da sua fotografia, aí eu te recomendo o entre poses, porque você já vai ter o domínio da sua câmera, você já vai estar mais seguro no set fotográfico, você vai ter mais essa autonomia para conduzir o método entre poses de forma tranquila. Eu separei aqui em 3 métodos só com uma finalidade didática, viu, gente? Nada impede de que no único ensaio você faça uma combinação desses 3. De repente eu começo pegando umas 5 fotos e fazendo exatamente aquelas poses que estão lá. Depois eu coloco uma derivação de poses ali pelo meio. E fecho, quando eu já garanti o ensaio, eu quero experimentar, aí eu fecho o ensaio com o método entre poses. O que você vai fazer ao usar esses 3 métodos é por sua conta. Você pode usar um deles, você pode combinar 2, você pode combinar 3, mas o importante é conhecer essas 3 formas de conduzir o ensaio e testar para ver qual se adequa melhor ao seu perfil. Sabe por que é bacana você conhecer esses 3 métodos? Além de ver qual mais combina com o seu perfil de fotógrafo, existe também a possibilidade de um deles não funcionar muito com um determinado tipo de cliente. Eu vou te dar um exemplo que rolou comigo. Estava lá eu fazendo um ensaio fotográfico trabalhando o método entre poses, ou seja, modelo se mexendo de um lado para o outro e eu tentando fotografar ali o meio, o movimento. Só que eu estava sentindo que não estava fluindo. A modelo não estava à vontade de fazer esses movimentos, ela não estava confortável, não tinha a desenvoltura que esse método pede, né? O cliente tem que colaborar muito para rolar bacana com o método entre poses. E aí, como eu percebi que a coisa não estava fluindo, eu mudei para o derivação de poses, que a modelo fica mais paradinha ali e você faz a variação de enquadramento para tentar ter fotos diferentes. A pose muda só um pouquinho, só algum detalhe e no final você tem um ensaio mais completão. Então, nesse caso, eu mudei o método de direção de modelos no meio do ensaio para tentar encaixar melhor com a personalidade da cliente, que era um pouco mais tímida ali, e eu estava meio que usando um método que não cabia muito para esse perfil de cliente. Uma outra coisa que eu quero que você tenha em mente é que eu estou falando aqui a parte teórica de condução de um ensaio fotográfico. Os 3 métodos que eu trabalhei com você, eu expliquei a parte teórica, mas fica ligado que cada método desses exige uma configuração específica de câmera. Vamos dar uma passada nisso rapidinho. O primeiro método lá da referência, das colinhas. Nesse método, como o modelo está muito parada e você, fotógrafo também, imitando ali aquelas poses, você pode trabalhar com um obturador um pouco mais lento para aproveitar melhor a luz da cena. Já no método de derivação de poses, é recomendável que você trabalhe com o obturador um pouco mais rápido, porque apesar da modelo estar parada, mas você, fotógrafo, está se mexendo, né? Está fazendo os outros enquadramentos. E esse movimento, se o obturador estiver muito lento, pode tirar a nitidez da sua foto, pode dar uma leve borrada na sua foto e na hora que você for ver no computador com calma, você vai perceber que as imagens perderam nitidez.
Então, no método de derivação de poses, já não dá para trabalhar com o obturador tão lento quanto você pode usar no primeiro método. Já no entre poses, que é aquele do movimento, nem pensar foco manual, nem pensar o obturador lento, porque se a ideia sua é congelar um movimento espontâneo, captar aquela fração de segundos que vai te render a foto mais impactante do ensaio, você tem que estar com o obturador numa velocidade mais alta. E outro detalhe, com o disparo contínuo da sua câmera ligado, porque você vai pressionar o disparador da câmera e manter ele pressionado e a câmera vai fazer ali uma sequência de fotos muito rápidas. Enquanto isso, o movimento está acontecendo. Então se liga que para cada método desses tem um reflexo dele na configuração da câmera. E para fechar esse vídeo, para você que ficou até aqui, eu tenho duas dicas bônus sensacionais. A primeira é: cuida bacana do atendimento do teu cliente e nesse atendimento coleta informações que vão ser cruciais para o sucesso do seu ensaio. Elabora um questionário ali de pelo menos umas 5 perguntas com coisas interessantes que você precisa saber da sua cliente antes do ensaio. Isso vai te ajudar muito na produção. Por exemplo, pergunta que tipo de música ela gosta, que cores ela gosta, se ela tem sugestões de cenários, se ela pode te mandar looks que ela gostaria de usar nesse ensaio. Isso tudo vai te ajudar a fazer uma composição que vai agradar mais no resultado final, porque você vai ter considerado as preferências da sua cliente. E aí você pega o gosto musical que ela respondeu lá naquelas perguntas do questionário, monta uma playlist dentro disso que ela falou que gosta, leva uma caixinha Bluetooth ali na hora do ensaio e dá o play na sua seleção musical, que com certeza isso vai ajudar a criar um clima muito mais leve no seu ensaio e vai te ajudar até a não ficar tão nervoso assim, tão nervosa assim na hora de conduzir a sua modelo. Eu espero que essas 3 dicas de direção de ensaio fotográfico que a gente trouxe para esse vídeo tenham te ajudado, tenham te dado uma clareada aí nas ideias, que você possa a partir de agora implementar isso para não dar aquele nervosismo exagerado na hora de conduzir os seus ensaios fotográficos. Se você curtiu esse conteúdo, dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, não se acanha, me diz qual é aí nos comentários que daqui a pouco eu vou te responder. E claro, a gente tem um encontro marcado no nosso próximo vídeo. Valeu!